Então, boa noite, né, mulheres? Estamos aí, mais um dia de conteúdo, né, do programa de desenvolvimento musical, hoje com a aula de História dos Ritmos, Prática Percussiva e Formação de Cortejo, com as professoras Karina Oliveira e Rafaela Brito. Eu sou Camila Pedrasoli e é uma honra a gente estar aqui mais uma vez, né? Queria parabenizar. Eu assisto todas as aulas, né? E eu queria parabenizar todas as instrutoras e as alunas também pelos questionamentos e por tanto desenvolvimento de fato que vem acontecendo, né? Nesses encontros, né? Tanto os encontros online como também os encontros de prática e da jornada de saberes. A gente também deve conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como está sendo essa integração e como vocês estão sentindo isso. E é isso, bora aí para mais uma aula de muito conhecimento. Lembrando que quem não respondeu às atividades, vamos responder, certo, gente? A gente vai reabrir os links que estão fechados dos formulários. Para quem ainda não respondeu, nós vamos reabrir, tá certo? E aí a gente vai mandar lá no grupo para vocês poderem responder quem ainda não respondeu às atividades, tá bom? Isso faz parte para que vocês possam receber o certificado de vocês no final com as horas bem bonitinho e que vocês também consigam, né, desenvolver o conhecimento, essa avaliação pessoal e também ah, uma forma de você conseguir trazer para dentro de fato esse conhecimento, né? Então, as atividades complementares, as atividades avaliativas, elas vão muito nesse sentido, tá? Da gente poder revisitar esse conteúdo, porque às vezes o que a gente fala é muito conteúdo que a gente fala na aula e a atividade ela vai ali para sistematizar, né, esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então, beijo, boa aula. Olha, não consegui responder as duas últimas atividades. Queria entender a possibilidade da atividade ser enviada logo após a aula, porque depois a gente acaba sendo consumida pela rotina. Tá certo. Beleza, a gente pode ver isso, certo? Isso é uma coisa que a gente já estava conversando. A gente vai conversar com as instrutoras todas para a gente já ter, assim que terminar a aula, a gente ter o link, tá bom? Vamos conversar isso, tá bom, meninas? Que aí já é uma necessidade das meninas. A gente vê esse caminho, tá bom? Vamos fazer isso sim. Eu entendo, né? Que aí já pega o bonde, né? Já tá com o conhecimento fresquinho ali. E aí a gente já manda a brasa. Taura tá entrando aí, vou aceitar ela aqui. Então, professora Rafa, professora Karina, sejam bem-vindas. Boa aula. Obrigada. Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos começar, né? A gente dividiu aqui as aulas para a gente conseguir falar cada um pouquinho. Quem vai começar hoje é a professora Karina e eu dou continuidade. Boa noite, meu povo. Dando continuidade à fala de Camila, né? Essa questão das atividades, da importância, né, de dar continuidade a esse estudo. A gente sabe também, né, que à noite as aulas online já é algo, às vezes, até cansativo, e aí o conteúdo vai chegando de uma forma muito subjetiva, e aí no outro dia você vai ler e diz, eita, faz total sentido, né? Quando você descansa a mente. A gente tem um horário para cumprir, a gente tem um conteúdo para cumprir, então a gente tenta organizar de forma dinâmica, mas a gente sabe o quão cansativo é depois de um dia de trabalho. Então, se puderem sempre depois dar uma olhadinha nas aulas, por mais que tenha participado online, né, naquele momento, no outro dia ou 2 dias depois, dê uma olhadinha, reforça, porque sempre na aula prática, né, a gente retoma esse conteúdo, que nem o primeiro encontro que a gente teve, né? A gente falou sobre ergonomia, e aí a gente trouxe na aula prática, trouxe os exemplos, trouxe questões, aí teve gente que, eita, não sei, ou então lembrou, que é massa também, né? É bom a gente ficar também instigando a nossa mente para isso, e fazer sentido realmente o que a gente faz na prática
e o que é que a gente faz na teoria. E vai entender que uma coisa não se dissocia da outra, né? Tá tudo interligado. Então, quando faz sentido, as pecinhas vão se juntando ali, é maravilhoso. Estudar o que a gente gosta, o que a gente ama e o que a gente já faz, vixe, Maria, é bom demais. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nossa aula 2, né, a nossa disciplina é História dos Ritmos, Prática Percussiva e Formação de Cortejo. Tudo que a gente faz, né? E a gente tentou realmente organizar conteúdos que fizessem essa conexão com o que a gente já trabalha. E a aula de hoje vai falar sobre matrizes e raízes. A gente trouxe o elemento aí do tambor da alfaia, que é um tambor ancestral, um tambor feito de couro, de pele de animal, né, de madeira, amarrado. É um tambor mais rústico, né, vamos dizer assim. Muito utilizado no maracatu, também no coco. Os objetivos de aprendizagem, né, da aula de hoje especificamente. Compreender os contextos de luta. Quando a gente fala de música, a gente fala de tambor, de ancestralidade, de ritmo, a gente está falando de luta, né? Da nossa luta também e da luta ancestral das que vieram antes da gente, o que aconteceu para que a gente chegasse até aqui hoje, com o conhecimento que a gente tem, com os instrumentos que a gente tem. Então, entender a evolução histórica, política e territorial das matrizes de resistência sonora estudadas na aula de hoje, né? Reconhecer o matripoder. Alguém já tinha ouvido falar desse termo, matripoder? Sim? Não? Pode falar no chat aí. Matripoder vai ser um termo que a gente vai utilizar bastante, né? Matri tem a relação do feminino, né? Da mãe, não só da mãe, como do feminino como um todo. A gente traz o objetivo da aula de hoje é reconhecer exatamente esse matripoder, essa história das mulheres, qual o papel das mulheres, das mestras, das ialorixás, né, das sambistas, das MCs, nos ritmos que a gente vai trabalhar hoje, né, nos ritmos tradicionais que a gente fala, nos ritmos que são matrizes mesmo do nosso As batuque, regentes, né? né? As A gente como regentes, regente. as batuqueiras, enfim, a gente trouxe o nome de algumas figuras aí e queria também que vocês trouxessem a referência de vocês. Que a gente ouve muito patriarcado, né? Como o homem, como o pai, sempre no poder, mas existe também O o matriarcado, né? matriarcado como matripoder. E articular estética e política. Analisar a formação de blocos e cortejos como formas ativas de mobilização política das mulheres, que é o que a gente já faz, né? Quando a gente leva a nossa batucada, a gente está levando a questão estética, sim, porque somos maravilhosas, são os 30, 40 mulheres, né, entrando, tocando. Isso, Diversos, né? isso é é quase catártico, assim, né? Quando você vê uma batucada só de mulheres potentes, esse arrepio, o coração chega, estrala. Quando a gente está vendo outros grupos também, né? A gente sente essa coisa estética, afetiva ali. E também, quando a gente se aprofunda, a gente sabe que é totalmente político, né? Colocar o nosso corpo na rua, ocupar esses espaços que muitas vezes foram negados para nós mulheres, né? E inclusive para as mulheres negras principalmente. E a gente sempre tenta trazer essa ideia do matripoder partindo da figura da mulher negra, né? E aí tem uma perguntinha para a gente iniciar a nossa aula, que é não existe certo e errado da resposta, tá? É uma pergunta subjetiva para cada um. Como a música e o tambor ajudam a dar voz às nossas lutas diárias? O que é que vocês sentem quando vocês estão tocando ou quando vocês estão vendo outros grupos? Como é que o tambor em si traz essa sensação, né, de luta, de resistência? Como é essa questão para vocês? Uma pergunta para a gente refletir, né? Uma de cada vez, por favor, gente. Não Calma. briguem, não briguem. Vai, Taura, você que estava aí comentando. Como é que a música, o tambor ajuda a dar voz a você nas suas lutas diárias? Quem é você no mundo quando está com seu tambor, quando está tocando seu instrumento? Eu sou a pessoa que extravasa no pulso
as emoções que está vivendo, as apreensões que está sentindo, a voz que eu não consigo, de repente, colocar para fora numa fala, ou numa fala individual, que eu não tenho um palco para isso, quando a gente está tocando, batucando com o batuque ou em qualquer outro lugar, eu acabo extravasando tudo isso no pulso, no tambor. E o tambor acaba também meio que me regulando, porque as batidas vão fazendo com que meu coração entre no ritmo, minha cabeça entre no ritmo, e aí isso me dá fôlego para continuar tendo voz, continuar tendo força, continuar tendo vontade de lutar. Isso aí, lindo, comentário maravilhoso, né? Justamente traz essa questão também afetiva, né? Emocional. Eu tenho um grupo de percussão lá na escola onde eu trabalho, e aí a gente tem uma aluna que ela é autista, acho que é nível 3 se eu não me engano. Nas aulas ela usa protetor, ela. Taura até conheceu ela na atividade que foi semana passada lá, Sofia. E aí ela tem muito incômodo com barulho na sala. Eu fui fazer uma aula prática, né, de batucada lá com elas, com um instrumento que tem lá na escola. Primeira coisa que ela fez, tirou o protetor, tirou o crachazinho, começou a batucar assim, com uma destreza, uma... Ela estava muito conectada. Eu comecei a chorar quando eu vi aquela cena, né? A relação com o tambor, a relação com a música. Ela tinha incômodo com qualquer barulho, mas quando ela viu o tambor, quando ela viu o instrumento, assim, ela se conectou. Não tinha mais ninguém ali, só ela e o tambor, e no ritmo, e seguindo o andamento. Às vezes, quando alguém saía do andamento, ela já se assustava. E a mãe dela se emocionou também, disse, ela nunca teve aula de música, ela nunca teve nenhum contato assim com esse tipo de instrumento, com percussão, né? E aí a gente compactua aí desse comentário de Taura, né? A música, o tambor tem esse poder, né? De regular a gente também, de conectar a nossa história. Às vezes a gente relembra de coisas que nem sabia que era possível relembrar e conectar com aquilo. É, tecnologia ancestral, né? Poder de cura mesmo. Que traz esse lugar de contemplação e poder e nos aterra, né? E equilibra. Mais alguém gostaria de comentar? Então, só para explicar, né, para quem chegou, a gente está refletindo sobre essa pergunta, né, que as professoras trouxeram, como a música e o tambor ajudam a dar voz às nossas lutas diárias. E aí estamos comentando, né? Vou fazer um comentário breve aqui. Eu toco tambor na Camomila Chá, eu toco conga e toco surdo, né, com baquetas. E mas é só não é em todos os momentos, né, eu não tô toda hora no tambor, tem um momento específico que a gente vai para os tambores, que é no final do show, né? Então é a catarse total, é tipo assim, eu já dei tudo de mim, eu já cantei bonito, eu já cantei afinado, eu já fiz o, eu já botei as pessoas para meditar, eu já botei as pessoas para dançar, mas agora, na hora do tambor, que é a hora de banir e transmutar tudo, é a hora de descer a mão, entendeu? É a hora que a pessoa, o grito, ele sai do útero mesmo. Entendeu? E dá pra ver, assim, os vídeos, né? Quando a galera filma que eu tô nesse momento, assim, nem parece eu, assim. Você vê assim, você vê, menina, como que é essa aí? Eu olho e falo, menina. É uma força, né? Uma coisa que tem, como Taura falou, assim, no pulso, a gente sente no pulso mesmo, assim, é muito impressionante. Então, o tambor, ele é tudo mesmo. Essa questão até da. Eita, tem um comentário aqui, né? Vamos ler. O fazer arte já é um ato fortíssimo de resistência. Acho que é impossível de viver nesse sistema sem ter essa válvula de escape. O tambor, em específico, sua vibração parece até se confundir com as batidas do coração. Isso Acho que é aí. de Tiele, né? É um comentário que traduz, né, tudo que a gente tá falando aqui, né? Resume tudo que a gente está comentando.
essa ligação com o coração, essa ligação com o grave, né? O surdo, os tambores, até os agudos também não tem como não ter essa conexão. E aí a gente volta lá para aquela imagem daquele primeiro tambor, né? A alfaia que eu mostrei, a questão do couro de animal, né? A gente está ali lidando com vida também, né? Com uma vida. E aí e a madeira, né? Que a gente trabalha com elementos orgânicos aí. Então, tem toda uma relação que, mesmo que a gente não utilize o mesmo tambor, o mesmo tipo de material, mas há essa conexão. Ela é ancestral, ela foi construída, né? E a gente nasce e a gente se fortalece a partir do que já veio também, né? A gente sabe que não tem como inventar a roda de novo, mas a gente tem como vivenciar momentos de criação, momentos de fortalecimento, né? Encontrar essas válvulas de escape juntas. E quando a gente está junto aqui, bora acelerar o tambor. Menino, todo mundo fica assim, em êxtase. Acelera e vai. Maravilhoso, né? Às vezes a gente chega no ensaio assim, capenga e sai com a energia lá em cima. Vamos dar continuidade só para não se apegar muito aí aos primeiros slides, mas quem quiser comentar, fique à vontade, que a gente dá uma olhadinha no chat também. E dando continuidade a essa questão política, né, também da música, do tambor em si, a gente vai falar um pouquinho sobre as matrizes, cidades e resistência, do sagrado ao espaço urbano. O tambor, ele nasce, né, a música em si, o tambor, ele nasce enquanto objeto sagrado, um símbolo sagrado para rituais, né? Desde a pré-história a gente tem essa relação do tambor nos rituais. E aí podemos observar como sonoridades migraram dos terreiros rituais de candomblé, né? Quando a gente fala do Ijexá, não só do Ijexá, mas os ritmos típicos dos orixás ou das entidades da Umbanda, enfim, né? E das rodas camponesas tradicionais, como o coco de roda, em direção ao asfalto e às grandes avenidas periféricas das metrópoles brasileiras, né? O tambor nasce nesse contexto religioso, nesse contexto sagrado e toma conta desse espaço urbano, levando também o religioso para o urbano, né? O sagrado para o urbano. E aí o Ijexá é isso, né? O Ijexá é o candomblé na rua, é a batucada de terreiro na rua, quando as pessoas se organizaram e disseram, não, vamos ocupar esse espaço. Eu lembro lá na primeira aula de Cris e Tati, né, quando falaram que ocupar a rua é um espaço político. Então, o Ijexá nasce enquanto ato político. Os cocos, né, não só de roda, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que existem mais de 100 tipos de coco. Então, quando a gente leva para a rua, que a gente leva para esse espaço, tira da periferia das comunidades e leva para a periferia do urbano ou leva para os centros urbanos, isso já ganha uma outra proporção, né? Já ganha um novo estilo também de movimento. E a gente, né, até hoje, o próprio Batuque de Mulheres é uma ferramenta de emancipação, né? A rua se constitui como território de autoafirmação. Ao tocar um tambor, as mulheres tomam posse da palavra. Que palavra é essa, né? Não só a palavra oralizada, a palavra dita como a gente conhece, como a gente se comunica, mas a palavra do corpo, a palavra do tambor, né? A palavra do movimento, da força e da cadência rítmica em cena urbana, ressignificando espaços de opressão em resistência coletiva. E aí nascem as batucadas feministas, nascem as batucadas de mulheres, como na aula passada a gente, né, citou alguns exemplos. Nascem os jograis autorais, que a partir dali a gente cria força, né? E começa a pensar sobre estar ali na rua, quando a gente fala dos convites que chegam para a gente, de atividades políticas, socioculturais que a gente ainda não tem como dizer não, porque é um espaço de afirmação e emancipação, da gente ter que estar ali com um batuque, né, tocando, levando nossas músicas autorais. Então é um espaço mesmo da gente se apropriar mesmo, né? Não perder as oportunidades de estar sempre ali se reafirmando.
Então, a gente está, né, nesse caminho mesmo de afirmação e emancipação. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns ritmos, né? Que a gente toca no Batuque de Mulheres. Falar um pouquinho sobre a origem, né? Matriz enquanto origem e em que espaço, né, surgiu aquele movimento e como ele é utilizado hoje, né? A questão da ancestralidade. O Ijexá ligado aos terreiros e o coco carregam memórias ancestrais afro-indígenas, cultivando a resistência no canto e na herança comunitária tradicional. A gente vê hoje muitas comunidades, inclusive fora de terreiro, né? A gente fala de terreiro porque está falando da raiz, né? Da matriz. Mas os grupos que surgiram, grupos de Ijexá que surgiram sem ligação com o terreiro, traz ainda assim essa força ancestral afro-indígena, traz essa referência, né? Não precisa ser de terreiro para carregar isso. Ela nasce porque o ritmo é ancestral, porque o ritmo tem essa matriz. E aí a questão da resistência urbana, né? Nós temos o samba reggae e o samba ocupando as ruas, manifestando identidades pretas coletivas e redefinindo o espaço público como palco político de contestação, né? O samba reggae, como a professora Rafa sempre canta, né? Nos shows, às vezes as músicas mais conhecidas, é, Princesa Negra, por exemplo, né? São letras que tratam realmente dessa resistência, das mulheres que muitas vezes saíram das suas comunidades para tentar a vida nas cidades grandes, e aí tem as letras de resistência também, né? Nas grandes capitais. Protesto do Olodum, né, que é uma O música que fala protesto do muito sobre Olodum, isso. exatamente. Então, para além do ritmo, né, a própria letra das músicas ela já traz nessa força e essa luta diária, né, sobre o porquê e para quem estão cantando, né? Então, é muito de resistência mesmo. E aí a voz da periferia, né? O funk, que a gente introduziu no nosso repertório, conecta a juventude periférica contemporânea, usando a palavra e a batida sequencial para denunciar desigualdades e expressar a liberdade. A gente geralmente costuma levar as nossas atividades percussivas para as escolas, né? E é muito comum os adolescentes e as crianças não saberem o que é o coco, não saberem o que é o ijexá, o samba reggae, mas quando a gente fala, e o funk? Ou então não precisa nem falar. Às vezes eu toco no tambor e digo, e esse ritmo aqui, vocês conhecem? Ah, é o funk, é o funk, é o funk. Então o funk, ele meio que entrou para a gente também como uma metodologia ali, como uma estratégia de aproximar mesmo essa juventude e trazer para a gente, trazer para as questões políticas atuais, né? Vamos escutar um funk aqui que fale sobre a sua realidade, então vamos criar. E a batida ela é atraente, ela é envolvente, né? E a gente tem como utilizar isso também ao nosso favor. Um pouco de roda, vamos começar com ele, né? É um dos ritmos que é muito afetivo para a gente. Eu e Rafa, nós temos um projeto em comum que é o Coco de Rosa, que a gente criou, eu, ela e a Haná, né? Três amigas que se juntaram, a gente já batucava há muito tempo no Pau e Lata, e a gente ali, mesmo estando no Pau e Lata, vamos criar um grupo de coco, porque todo lugar que a gente se juntava, a gente estava batucando um pandeiro, a gente estava pegando alguma coisa ali para bater, sempre no ritmo do coco. E a gente, moradora da Vila de Ponta Negra, que tem essa matriz, né? Tinha o mestre Severino, tem a mestra Helena, tem uma maestria aqui que ronda a comunidade e a gente bebe muito dessa fonte, né? Então, esse ritmo é um ritmo muito afetivo para a gente, né? E que a gente nasceu, digamos, né, a gente já tocava, era artista amiga, mas aí nasceu num convite de um movimento social de mulheres para ter uma roda de coco de mulheres. Então foi isso que deu origem da gente, poxa, vamos criar um grupo de coco de mulheres, né? A gente ficou, que nome a gente dá para um convite de uma parceira que falou, ei, vocês não querem tocar num evento? Foi lá no Bardalos, na época. Era um evento do MST, né? MST, o Encontro de Mulheres da Agricultura, do MST e tudo mais. Aí a gente criou, o Coco de Rosa nasceu na necessidade de ter mulheres tocando e cantando coco, porque grupos de homens ou grupos variados já existiam.
Então, quando as meninas viam que a gente estava junto, a gente tocava muito bem, desde a época de lá até aqui, então disseram, não, porque vocês vamos tocar num evento, aí me chamaram Karine, chamaram Haná. Aí a gente se ligou, ei, vamos tocar. Aí a menina falou, eu chamei, me chamaram também. Aí assim nasceu o grupo, né? Nessa necessidade de ocupar espaço, de estar tocando e cantando, né? As entoadas de coco, sendo mulheres, né? Queria um grupo só de mulheres e não tinha em Natal. Então a gente nasce nessa necessidade também, junto com o Batuque de Mulheres, que também nasceu na necessidade de ter mulheres percussionistas. Então, foi assim que a gente nasceu, né? Com resistência, como resistência popular e feminista. O coco, né, uma manifestação de muito tempo, e a gente sempre trata coco de roda, porque é a fonte que a gente bebeu, mas existem mais de 100 tipos de coco, né? O coco de umbigada, o sobrenome do coco, vamos dizer assim, induz o tipo de coco. Coco de umbigada, né? Que dança tocando umbigo, com parceiro ou com a parceira. O coco de ganzá, coco de trupé, coco de pareia, né? O coco que dança juntinho ali. E aí vou lançar uma pergunta que quem conhece um pouquinho da nossa cultura talvez saiba responder. Qual é o tipo de coco que só existe no Rio Grande do Norte, que nasceu aqui no Rio Grande do Norte? Alguém sabe? Bambelô? Bambelô, quase. É que eu só lembro Zambê e Bambelô. Oh, Já falou dois, né? Bambelô não é, então é o coco de zambê. 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 Coco de zambê é um coco típico da gente, é um coco típico do Rio Grande do Norte, né? Nasceu aqui, é resistência, assim. O Brasil inteiro conhece, muitas vezes a gente que é daqui mesmo não conhece, né? Mestre Geraldo, que deu origem ao grupo, né? Que já se foi, mas que aí os filhos, e tem muito disso, né? Da resistência também da família. O mestre se vai, mas aí passa para filho, né? Passa para neto, e assim vai resistindo 200, 300, 400 anos de existência. E nasceu justamente, o coco em si, ele nasceu na nas comunidades praieiras, né? Alagoas briga dizendo que foi lá, Pernambuco briga dizendo que foi lá, Rio Grande do Norte briga dizendo que foi aqui, e cada um fica com um pedacinho do seu coco ali. Mas aí nasceu justamente da quebra do coco, né? Da quebra das quengas e também do amassar, né? Do massapê, das construções. Então, o ritmo ele nasce justamente nessa nessa característica da função do trabalho. Nasce com essa coisa do ou durante o trabalho ou no intervalo do trabalho, e hoje a gente transformou isso, né? A gente transformou como lazer, como símbolo da nossa cultura, mas a gente não pode esquecer da história, né? De como se construiu. O coco de roda é um ritmo popular nordestino que reúne música, dança, poesia e percussão. Surgiu a partir das tradições populares do Nordeste brasileiro. Possui influências de culturas africanas, indígenas e dos saberes comunitários. Foi transmitido de geração em geração por mestres e mestras da cultura popular. Está ligado ao encontro coletivo, ao trabalho, às celebrações e à memória das comunidades. A gente fala muito de cultura popular, mas muitas vezes não para pensar que cultura é essa? Popular, a cultura de massa é aquela que qualquer pessoa vai ter aquele conhecimento porque a TV está mostrando, vai ter o mesmo conhecimento, né? A novela, todo mundo vai assistir a mesma novela porque está passando ali na TV. Mas cultura popular não. Cultura popular vem da oralidade, vem da transmissão de geração em geração. Então, são conhecimentos únicos, né? Muitas vezes o coco de roda daqui não é o mesmo coco de roda lá de Recife. A gente dança um coco de um jeito, lá em Pernambuco, lá em Alagoas vai ser de outro jeito. Por mais que seja a mesma manifestação, que tenha a mesma origem, mas como é cultura popular, né, como é passado de geração em geração, isso vai mudando, as características vão se modificando. O coco de roda acontece em formato de roda, por isso que tem o nome coco de roda. Coco de ganzá, a característica principal é que eles dançam tocando um ganzá. Coco de umbigada, dançam sempre chamando com a umbigada.
né? Coco de Zambê. Zambê é o nome do tambor. Então, o tambor dá o nome à manifestação, né? Então, sempre vai ter um símbolo ali que liga a origem da manifestação. Os elementos principais, né? Quais os instrumentos são utilizados no coco de roda? Não é regra. Existe coco de roda que só acontece com ganzá. O coco de ganzá. São várias pessoas tocando ganzá. Mas a gente colocou aqui alguns elementos principais do coco de roda, né? O ganzá, o pandeiro, a zabumba ou tambor, ou alfaia, né? Como a gente preferir chamar, palmas e batida dos pés. E é importante porque a palma e a batida dos pés é quem marca realmente, né, que tem Pulsação. uma pulsação. Às vezes não precisa nem de nada. Você pode dançar um coco, cantar um coco só com palma, batida de pé. E quando a gente tá com um instrumento, né, que às vezes a gente vai puxar a letra, que o coco tem muito disso, pergunta e resposta. Aí às vezes a gente diz, não, não toque agora não, no tambor. Vamos bater as baquetas ou vamos bater palma. Ali a gente já está tocando, a gente já está fazendo música, só que com o próprio corpo, né, com o corpo do instrumento de outra forma. Nem sempre o instrumento precisa ser batido ali no couro, né, no meio, mas pode na borda ou uma baqueta na outra, e isso a gente vai iniciando uma roda de coco lindíssima, né? E o canto responsorial, uma pessoa puxa e o outro responde. É sempre pergunta e resposta. Isso é uma característica de muitas brincadeiras populares, não só do coco, né? O maracatu, o próprio samba, sempre tem um versinho de puxada, um versinho de resposta. A capoeira, Lá no mar tem areia, 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 areia. 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 Então fica isso, né? O canto, quem responde e quem pergunta, né? Essa brincadeira. E a dança, não existe dança certa ou errada, bonita ou feia. Cada cultura, cada lugar. Menina, a Cristina tá com a sua gatinha aí, ó. Cada lugar tem um tipo de dança diferente e cada pessoa tem um tipo de dança diferente. A gente teve uma vez que foi apresentar em Minas Gerais, lá teve o Enearte, Ouro Ouro Preto. Preto. Tem um vídeo da gente tocando em Ouro Preto, uma roda de coco, que o cara filmou só os pés das pessoas dançando. Gente, cada um dançava de um jeito, mas por incrível que pareça, tava todo mundo no ritmo. Cada um tinha o seu jeitinho específico de dançar. Eu gosto muito desse vídeo que eu fico analisando assim. Ah, esse aqui é de tal lugar, esse aqui é de Recife, esse aqui é não sei de onde. Se é fora do Brasil, dá para sentir também pela pulsação, pelo toque, né? E é bem interessante a gente analisar isso também. E a gente vai desse lugar, né? Todo mundo tocando ou dançando de forma diferente, mas dentro de uma pulsação, né? Dentro de um ritmo, né? Quando a gente fala dos nossos instrumentos, né? O surdo, ele está tocando ali o som do timbre grave, fazendo a levada, né? Puxando ali com o coração. Aí o ganzá já está chiando, já está no swing. Aí vem a caixa, né? Que tá dentro da família dos instrumentos já mais agudo, que está no balanço, né? E aí vem o repique quebrando, repicando. E assim, quando a gente vê, tá todo mundo tocando de formas diferentes, mas dentro da batida da cadência, dentro da levada daquele ritmo, né? Só que cada instrumento tocando sua frase diferente, mas dentro de um ritmo só. E vamos nessa, né, no Ijexá, a sua história e sua origem, né? Que vem, o Ijexá é um ritmo de origem afro-brasileira, ligado às tradições religiosas e culturais de matrizes africanas, né? Da matriz afro-ameríndia também, porque vem trazendo também essa mistura, essa brincadeira da Jurema, né, sagrada. Então, tem suas raízes nos povos africanos trazido para o Brasil, né? Está fortemente ligado ao estado da Bahia e às suas manifestações culturais e populares. É marcada pela ancestralidade, né? A espiritualidade muito forte ali, a celebração coletiva, né? Tanto em roda, né? Tanto na cultura também da culinária, né? Que a gente sabe que é uma culinária muito forte também, quanto nas músicas, nas vestimentas. Então,
tem uma tradição e cultura muito grande que vai para além da parte musical, né? Está marcado na nossa vida, né? Nossa brasilidade, na forma de falar, de se vestir. Então, é marcada também pela ancestralidade espiritual, que vem aí as músicas dos orixás, quando a gente vai falar, vamos cantar para Iemanjá, a gente puxa os pontos, né, que é diferente para cantar para Xangô, para cantar para a Rainha dos Ventos, e aí por aí vai, né? Então, o Ijexá ele é muito marcado, né, nessa origem e história afro-brasileira. E tornou-se conhecida também fora dos espaços tradicionais, através da música, né? Então, quando a gente vai para a rua, levando essa cultura para a rua, a gente está ali de forma política também, trabalhando a nossa força ancestral, né? Através das vestimentas, das cantigas, da forma de falar, dos tipos de instrumentos. Então, o Ijexá carrega a memória, né, tradição e a conexão com a ancestralidade, ligado diretamente com os povos africanos trazidos para o Brasil e que hoje não tem nada que a gente veja, que a gente fale, que a gente coma, o que a gente vista que não tenha essa ligação ancestral, né, com os povos originários do mundo, né, que são os povos africanos. Então, o Ijexá possui um movimento cadenciado e envolvente, né? Quando a gente começa lá a tocar e chama, quem é que abre os caminhos, né? A gente chama logo na parte dos instrumentos, né? Que são os elementos principais, a gente convoca o agogô para puxar ali, e depois do agogô vai entrando o xequerê e os outros instrumentos, né? Que o Ixexá possui um movimento cadenciado e envolvente, tendo nos seus elementos principais a percussão, como os atabaques, né? O agogô, o xequerê e outros tipos de instrumentos que vão entrando também, como o ganzá. Na aula passada, eu falei um pouquinho do significado dos instrumentos e do agogô, né? O agogô, agô, é uma palavra iorubá, quer dizer licença. Então, o agogô é justamente o que vem à frente pedindo licença, abrindo os caminhos dos cortejos, né? É uma característica muito forte dos ijexás, essa formação em cortejo. Então, o agogô é pedir licença para o candomblé ir para a rua, né? Para o ijexá ir para a rua. E aí ele pede essa licença, abre os caminhos, pedindo agô, e aí todo mundo vai entrando. Os próximos ensaios que a gente for fazer, a gente vai treinar isso, porque a gente tem poucos agogôs, e às vezes a gente fica, né, sempre precisando de alunos que queiram estar tocando agogô para poder estar pedindo esse agô e estar chamando. Então, nos próximos ensaios, a gente vai estar treinando isso, buscando estar tocando mais o Ijexá e pedindo esse agô para começar e para abrir esses caminhos, né? E esse ritmo ele é muito marcado pela repetição e pelo balanço, né? É uma cadência assim bem envolvente, né? Que não é como o frevo, como o samba. É uma cadência mais que você vai entrando em transe ali, vai dançando, né? Vai curtindo, vai celebrando e vai sintonizando mesmo como um mantra, né? É uma música meio que mantra que você vai tocando, cacacacum, pum, cacacum, pum, e vai naquele ritmo cadenciando, vai celebrando e agradecendo ali, né? A ancestralidade. É uma música muito marcante assim para a gente, né? Como fala aqui na dança com movimentos suaves e coletivos, né? Valorizando a participação do grupo, né? Então é uma cadência meio intercalada, né? Uma pergunta e resposta também. O Ijexá ele transforma ritmo em encontro e expressão cultural. Nós temos aqui em Natal, né, o grupo de Jexá, Estrela da Manhã. Que é parceiro da gente no carnaval, que todo ano topa, não sei se vocês lembram, né? O Afoxé Estrela da Manhã. Isso. O Ijexá, geralmente a gente diz que é o ritmo, né? E o afoxé é o movimento. É o grupo que toca o Ijexá. Então, nós temos vários afoxés conhecidos mundialmente, né? Que são afoxés nossos aqui do Nordeste. Nós temos de Salvador, né? Os Filhos de Gandhi. Nós temos afoxés também formados só por mulheres. E sempre trazendo essa ideia desse ritmo mais cadenciado, né? Também com as letras de cunho político, né? Não tem como fugir disso. Cunho político e saudando os orixás, né? Também não tem como fugir, porque E é político, né? é Porque o político. candomblé era proibido até um dia desse. Então, Então, você quando tá você na leva para a rua, rua, você já está fazendo movimento. quando a gente sai na rua, por exemplo, no carnaval, com um batuque de mulheres, já com um bloco só de mulheres tocando, e o Afoxé Estrela da Manhã, que a gente tá ali juntas tocando, entoando e cantando, quando entra a levada do Ijexá, aquilo ali já é único assim pra gente, né? Porque é uma, digamos que é uma reparação de bem viver, política social e espiritual também, né? Então vamos lá, né, gente? O samba reggae ele surgiu na Bahia, especialmente em Salvador, na década de 80, né? Em 1980, a gente eu acho que eu não tinha nem nascido, né? Eu nasci em 87. Então foi criada pelo mestre Neguinho do samba,
que é um ritmo misturado, né, com o samba duro e o samba de roda dos baianos, com o reggae jamaicano. Então é uma mistura aí, ó, afro-brasileira muito gostosa, que vem trazendo, né, a força do tambor. Na verdade, quando a gente fala afro-brasileira, Jamaica não é na África, né? É América Central ali, Cuba, mas a gente vai estudar um pouquinho do contexto histórico de migração. A maioria que compõe ali aquela região são pessoas trazidas da África, né, escravizadas para lá. Então a gente fala que a gente meio que não tem como negar, né, que um pouquinho de cada lugar do mundo tem os africanos e as africanas. Então veio tudo de lá, gente. Então, né, criado pelo mestre Neguinho do samba, que é um grande precursor aí do samba reggae lá na Bahia, e onde também nasceu nos blocos afros como forma de expressão cultural e a valorização da identidade negra, né? Tem forte relação com a resistência, a comunidade, a afirmação cultural. É um ritmo que une diferentes culturas através da percussão e tornou-se um símbolo de identidade e resistência afro-brasileira, popularizada por blocos como a banda Lodum, que todo mundo aqui eu acho que conhece, né? Uma das bandas mais famosas assim que traz o samba reggae como ritmo originário e principal do trabalho deles, né? A Timbalada também, a banda de Dá, que é a banda só de mulheres, que a gente falou na aula passada, que é uma das bandas que são percussoras de mulheres na o percussão, primeiro né? grupo de mulheres de samba reggae, né? Mulheres percussionistas negras de samba reggae. Que nasceu na Bahia, que é a banda de Dá, parceira nossa. O sonho é um dia trazer elas para cá, para tocar com a gente, quem sabe, hein? E também tem o Araqueto, né? E várias outras bandas de axé que vêm daí, né? Como Banda Reflexo, né? Essas bandas de carnaval também que foi surgindo, Chiclete com Banana, Banda Eva, Margareth Menezes, tudo vem trazendo aí essa força do samba reggae, né? Dentro da história e origem mesmo do Brasil. E é um ritmo assim muito marcante, para mim é um dos principais do batuque de mulheres, né? Quando o projeto nasce, ele nasce muito nesse lugar do samba reggae e do coco, que é um dos ritmos marcantes e que a gente trabalha ao longo do tempo, né? Então, o samba reggae é conhecido pela sua força, né? Principalmente das baterias percussivas. A gente vê que no nosso projeto do Batuque, a gente tem uma ala só de tambores, né? Que são um dos elementos principais, que são grades de tambores da bateria, né? A gente tem os surdos, que são os graves, né? Que tem a batida forte, marcante, que está ali segurando a levada do samba reggae, que é o coração, é o pulsar de tudo, né? As danças também, movimentos coletivos, sua energia corporal. Não tem como. Onde a gente chega para tocar, que puxa o samba reggae, todo mundo se levanta, sente aquela onda, aquela energia forte do tambor, né? Aqui em Natal a gente tem o grafite, né? O grupo grafite, a banda grafite, que o ritmo de origem deles é o samba reggae, né? Então, quando o grafite toca, não tem como você não fazer o balancinho aqui. E o grafite vem da época da banda Reflexo, né? Que alguns integrantes saíram e foram formando suas bandas, então tudo vem daí, gente. Tudo origem, para mim é coco samba reggae, tudo daí. Então, são músicas feitas para ocupar ruas, né? Festa, celebração, são batidas fortes e envolventes que são criadas para isso, né? É uma percussão que vira voz, presença e identidade. Então, onde tem um samba reggae, é uma identidade muito forte, enraizada, e que liga ao Brasil, né? Onde tem um tambor tocando, e tem as cores também do samba reggae, todo mundo olha e diz, é Brasil, é Brasil. Né? Para além do samba também, que é um ritmo originário nosso, o samba reggae ele é um dos principais. E dentro da nossa ala de percussão, né, a gente tem a ala dos surdos, que são os graves, que tocam esse samba marcante, a gente tem a levada das caixas, né, tem a repicada, que é a quebra ali, com os repiques que estão na ala dos agudos, né, e os efeitos e chiados que estão nos chequerês e nos ganzais. Então, são os ritmos principais, né, os elementos principais que compõem esse ritmo, né, tão envolvente, tão forte, né, que cria essa presença e identidade da gente. Eu digo da gente como o Batuque, sendo um dos grupos aqui de Natal que toca muito forte esse samba reggae. E aí, saindo do samba reggae, a gente vai para o samba, né? A sua história, a sua origem, né? E, como eu falei, o samba é um dos principais gêneros musical do Brasil, né? Como o pessoal até fala, tudo vira samba, né? Então, o samba reggae... Desculpa, amiga, e que tem uma figura feminina, matriarca, como criadora, né? A tia Ciata, que saiu lá de Salvador, levou para o Rio de Janeiro, e era uma casa de acolhimento que levava os sambistas, né? A malandragem que a gente falava para fazer essas brincadeiras
né? Fazer esse movimento, enquanto estava ali no processo de escravização, de sofrimento, tinha esses quilombos, né? Esses quilombos urbanos também, que fazia esse junteiro com as pessoas para celebrar a vida de alguma forma. E aí Tia Ciata foi, Uma das precursoras, assim, da origem foi do a samba. mulher que botou quente ali no samba, que criou a cadência, que fez esse junteiro com esse povo todinho. Que infelizmente não é muito celebrada nem muito falada, né? Que o samba ficou um lugar muito de homem, né? E que a mulher começa a ser passista e começa a estar lá, ali mais à frente dançando, sendo que a origem mesmo veio de uma mulher, né? Então, o samba é um principal gênero brasileiro, né? Nascido da miscigenação entre culturas africanas e europeias, surgiu no recôncavo baiano no século 19. XIX e consolidou-se com o ritmo urbano, né? No Rio de Janeiro. Então, surgiu da mistura da tradição africana, indígena e brasileira, porque tem tudo a ver ali também com o samba de coco, né? Antes do samba teve o samba de coco, sambado ali, tem nas rodas de toré também de Jurema. Então, vem se desenvolvendo essa mistura, né? Até chegar no samba, né? E desenvolver-se principalmente nas comunidades também negras do Rio de Janeiro, nascendo em rodas de música, de festas populares, encontros comunitários, né, como forma de resistência mesmo nos quilombos, né, que era o momento que eles tinham ali também para se fortalecer, desaguar ali sua dor, né, sua resistência. Então, estavam ali criando, tocando, né? Eita, volta. E representa história, né? O samba ele representa a história, a resistência e criatividade do nosso povo. Inicialmente perseguido por suas raízes negras, né? O samba se tornou esse símbolo da identidade nacional. E o samba hoje conta a sua história através do ritmo e da poesia, porque as letras cantadas, né, como os grandes cantores aí que a gente conhece, né, Cartola, que canta suas músicas e poesias de sofrimento também, não só de alegria e de festa, mas também vem do amor, né? Quem nunca escutou aquele samba ali da malemolência, do choro, né? Dentro do samba também você tem o choro, tem o samba de roda, e assim você vai vendo as diferenciações, né? O samba também do carnaval, que é um outro tipo de samba que carrega sua bateria, ali, suas alegorias, carros, que vem muito da coreografia, né, das Não é passistas, dos só um ritmo, é um tantos. movimento, né? Acaba sendo um movimento para além só da música, né? Tem as vestimentas, tem um estilo, tem as letras, É um né? movimento cultural, Um movimento exatamente. cultural que cresce para além só da origem da música, né? Aí o samba, como a gente está falando, né, une música, dança e expressão, né, coletiva. Que a palavra samba vem derivada do termo africano zemba, né? E vem da onde da umbigada, né? Que significa umbigada. Zemba, Semba. semba. Então, esse termo umbigada que vem da onde? Do coco, né? Então, tudo vira coco. Tem um amigo nosso que é Elza, tudo vira coco. Pega um samba, pega um samba reggae, pega um forró, e no final, quando vai ver, tudo vira coco. Então, uma dança de roda tradicional também, que vem de rodas, né? Ritmos como o ludum e o coco misturam-se à influência de melodias e harmonias europeias para formar o que hoje conhecemos como samba de roda, né? Que a gente vem dessa origem europeia, mas quando a gente vê os negros africanos também trazidos para a Europa, que estavam ali também trazendo fortemente sua cultura, e aí, quando a gente vai pesquisar, tá lá, não sei o que da Europa, mas no final, quando a gente vê, tudo vem da África, minha gente. E os elementos principais, né, desse samba, né? Os instrumentos que a gente conhece, que são os mais populares, é o pandeiro, o surdo, o tamborim, né, o cavaquinho. Mas aí entra o ganzá também, entra o agogô Dependendo do também. tipo de samba, samba de mesa, samba de pareia, que também tem, entra um reco-reco, Então vai entra, variando, né? O entra uma chorinho, conga, entra um atabaque. samba de roda na capoeira, né? Entra até um berimbau, então ela tem uma riqueza muito grande de instrumentos. Quando a gente fala sobre os elementos principais, nunca é regra, assim, é ser só pandeiro, surdo e tamborim, né? Nem todo samba é feito de pandeiro, surdo e tamborim. Por exemplo, o samba de roda na capoeira é feito de berimbau, de atabaque, né? E de palmas também. Então, a gente vem encontrando também dentro do canto, né, com versos e narrativas do cotidiano, que vem muito parecido com o coco de roda, né, que são também cantos e tradições de narrativas do cotidiano. Então, o samba também carrega muito forte esse elemento, né? Fortalece a roda, a comunidade e a celebração. E quando a gente vai ver, nasce lá nos quilombos, né, no dia a dia da labuta da dor e sofrimento. Os escravizados, eles estavam ali naquele momento, né, com suas rodas, criando suas músicas para ter esse momento de celebração e um escape mesmo do dia a dia árduo da vida, né?
Então, no samba, cada batida carrega uma história, né? Uma lamúria, uma dor, uma alegria, e assim vão sendo criadas, né, as músicas de samba. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou seguimos? Segue o baile. Segue o baile. Olha, o baile tá chegando O baile agora, tá hein? chegando agora, hein? Falando em Tchum, tchá, baile. tchá. Tchum, tchá, tchum, tchá. O funk, sua história e sua origem, né, meninas? O funk, né, nascido nos Estados Unidos nos anos de 1960, a partir da fusão do soul e do jazz, mas aí foi no Brasil que ele se reinventou, tornando-se uma das maiores expressões da cultura periférica, né? Porque o funk chega no Brasil aí no meados da década de 70, primeiramente tocando soul e o disco em festa na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Antigamente com aquelas bolas que rodam assim e brilham, né? Galera muito com vitrola. Os Então, funk, os DJs. DJ, vai vindo daí, né? E com o passar dos anos, esses encontros vão descendo, né, para o subúrbio, dando origem aos chamados bailes da pesadas. Quem aqui que lembra dos bailes da pesada de antigamente? Furacão 2000. Furacão 2000, nomes como DJ Malboro, né, que foram fundamentais para abrasileirar o ritmo, né, utilizando baterias eletrônicas, né, e cantadas em português, que foi o que aproximou as letras, né, da dura realidade da comunidade. E como isso, né, tem a Anitta aí, uma grande revelação do funk, que vem trazendo também um pouco do ritmo da voz, né? E a Anitta, ela acabou de lançar um álbum, né, que justamente ela conecta o funk com o samba reggae, com o Ijexá, ela faz essa misturada aí, que lá fora, Ave Maria, ela ganha o mundo, né? Ganha o mundo. E a explosão mesmo da diversificação foi nos anos 90, né? Até 2026, até hoje, mas a explosão mesmo foi entre os anos 90 e 2026, né? Ah, A partir dos anos 90, o estilo explodiu nos países e sofreu diversas transformações regionais, né? Então, cada um, que nem no coco, né? Cada canto tem seu coco, tem seu estilo, coco praeiro, coco de Recife, coco de Natal. O funk também foi sofrendo essa transformação regional, né? A partir de cada região tendo sua cultura e sua forma de ser e fazer. Aí ganhou o funk melody, que é aquele a vertente mais romântica, né? E comercial, que dominou as rádios, né? O proibidão e consciente com aquelas letras mais pesadas, né, que passaram também a relatar o cotidiano violento do tráfico ou conscientizar sobre a realidade social das favelas, né? Então, a gente vê aí o Racionais, MC, que é um rap, mas também é envolvido ali um pouco com funk, eles misturam também, trazendo um pouco da realidade do dia a dia das favelas, das comunidades periféricas, né? Também como forma de estar ali falando sobre o dia a dia, né? E denunciar as dificuldades. E aí também tem um pancadão, né? Que é a ousadia de ritmos frenéticos e letras dançantes, com forte apelo também para as coreografias, né? Então, hoje o funk brasileiro transcendeu várias barreiras, né? Conquistando festivais internacionais, como a gente falou, como a artista Anitta, né? Que trouxe muito isso de uma forma que ficou mais vista, né? A Ludmilla também, o Kevin, o Christian, o MC Rian, SP figurando também nas maiores chats mundiais, e entre outros nomes, né? e o Nordeste não tinha como não criar o seu funk ali, né? O brega O funk. brega funk, Nossa, o brega que funk vem daí, essa mistura nordestina. nasce muito dessa questão do passinho, né? Da dança. E aí, quando toca o brega funk, em Recife, né? Nasceu em Recife. Então, quando toca o brega funk, a gente já remete logo ao passinho, ao movimento. E essa mistura mesmo, nordestina, né? Uma mistura de forró baião com Todos, pancadão, né? todos os ritmos que a gente trouxe aqui não são apenas ritmos, são movimentos culturais, né? Como eu havia falado. Então, são movimentos que englobam uma extensa, um extenso histórico, né? Aqui a gente está só fazendo um resumo do resumo, só para a gente saber também o que é que a gente toca, qual a importância desse conhecimento para a gente, né? E aí o funk tem como a base, né, a batida eletrônica e a dança, né? Como a gente estava falando dos passinhos, né? Que é um dos elementos principais também que foi criado hoje em dia no TikTok, é só o que a gente vê, né? A maioria dos adolescentes curtem, criam danças, mistura brega funk, aí vão misturando com a tecnologia atual. Então são batidas marcadas, né, pelo grave e pela repetição. Quando a gente fica tum tchá tchá tum tchá tum tchá tchá tum tchá, quando a gente está no batuque, né? Que a gente segura o surdo e o surdo fica pum, pum, pum.
pum, tchá, tchá, pum, pum, nessa quebrada. E em cima disso, a gente vai tocando e vai criando as músicas, os passinhos, e nisso a gente vai, né, se envolvendo nessa repetição, né, grave, que o principal peso ali marcando é o grave, né, e a caixa e o repique dando a quebrada. Então, o funk hoje tem o uso de equipamento eletrônico, né, a produção digital muito forte, né, e assim a música vai, né, vai mudando, vai se modernizando. A dança que também como movimentos ligados ao corpo e à expressão, né? Foi onde as mulheres também sentiram a vontade para botar shortinho, né? Para sair desse lugar de que a mulher não poderia estar vestindo essas roupas, né? As mulheres vão mesmo. A Anitta trouxe muito forte essa coisa do fio dental, de shortinho, de calcinha, respeite meu corpo, não é não. Não é porque que a mulher está com a roupa ali tão pequena que tem que mexer, que tem que tirar onda. Então, o funk ele traz muito mesmo esse movimento ligado ao corpo, à expressão, de resistência, né? E letras que refletem também experiências sociais e culturais. Então, a gente vê muito nas comunidades, né, as adolescentes, né, com essas roupas menores, podendo se libertar, podendo se expressar, e sem medo mesmo, né, quebrando barreiras e fronteiras aí do corpo. Então, o funk, ele traz muito isso, né? E o funk também é uma linguagem musical criada nas comunidades, né, pela comunidade, é porque a gente canta para quem a gente canta, né? É uma forma de denunciar também. Tem muitos funks aí denunciando várias formas de violência também. Então, é um ritmo muito importante e por isso que a gente toca, né? Então, por que que a gente escolheu tocar o coco? Por que que a gente escolheu tocar o samba reggae e agora o funk também, o xexá? Tudo isso está entrelaçado a formas de expressões, né? Do que a gente toca, para quem a gente toca, o porquê, né? Reivindicando mesmo as nossas bandeiras de lutas mesmo. Tem até um funk que a gente costuma cantar, que é aquele Eu só quero é ser feliz, andar Andar tranquilamente tranquilamente. na favela onde eu nasci. A gente coloca muito andar tranquilamente com a roupa que eu escolhi É, também, né? Então é um. andar tranquilamente com a roupa que a gente escolhe, né? E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Então, é um ritmo mesmo vindo de origem da comunidade mesmo periférica. Uma forma de ter orgulho, né, da onde a gente vem também e denunciar o que a gente acha que precisa melhorar e mudar. É isso, gente. A nossa aula foi uma forma da gente fazer um compilado desse material, desses ritmos, dessas manifestações, desses movimentos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham assimilado e tenham feito alguma reflexão a partir do que a gente trouxe. A gente tentou aí ser mais objetiva possível, mas qualquer dúvida, qualquer questão, pode falar com a gente, pode trazer para a aula prática também. Na próxima aula a gente vai rever esses ritmos, agora já com essa consciência, né, da sua origem, a importância da gente estar tocando ali. E é isso. E a gente vai finalizar a aula aqui também, já vai começar a produzir as atividades para mandar para vocês até amanhã, para que de forma mais fresca vocês já possam ir respondendo, que aí fica mais dinâmico e mais prático, né, para todas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Professoras, eu queria falar uma coisinha e dizer também que na próxima aula a gente vai poder ouvir, né, esses ritmos. Então, vou falar com os professores para a gente pegar alguns exemplos e na nossa aula de produção musical a gente ouvir esses ritmos, ouvir algumas referências dessas que foram faladas, né? A gente trazer alguns áudios para a gente ouvir. Então, quem puder vir de fone de ouvido na próxima terça, perfeito para a gente fazer essa apreciação musical. Queria também compartilhar uma coisa que, como a gente estava falando de matriz, sobre a célula musical do funk, a gente vai ter aí um encontro também, né, profs, com o ritmo, né, de matriz também, que é o Congo de Ouro, né, que é muito utilizado na Umbanda. E aí eu vou trazer na próxima aula, eu trago um funk e trago um ponto de Umbanda com Congo de Ouro, e aí vocês vão me dizer se é a mesma E célula musical ou é não. muito utilizado também na capoeira o maculelê, que é a mesma célula Isso, também. mesma célula também, né? Então, legal, a gente já pode trazer o exemplo do maculelê também, porque é importante isso, sabe, gente? Para que a gente entenda que a célula musical, o que vai nomeá-la e o que vai
trazer conceito para ela é a sua contextualização histórica, entendeu? Esse ritmo utilizado no Brasil para determinada função se chama, a gente usa como funk, mas esse ritmo usado dentro de um terreiro para saudar tal entidade é Congo de Ouro. E assim a gente vai, entendeu? E era só compartilhar essa informação. Parabenizar também pela aula maravilhosa, conteúdo incrível, né? Acho que a gente está esse ano com um conteúdo muito rico, né? E também agradecer, né, a presença das alunas e dos nossos patrocinadores, né? A gente agradece ao Instituto Neoenergia, Neoenergia Coserne, né, através da Lei Câmara Cascudo e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Fundação José Augusto, né? A realização desse projeto a realização é do GAMI, o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, e da Cores que Tocam, produções artísticas. E assim, é muito bonito ver o PDM desse ano todo bonitinho, organizadinho, com conteúdo tão bonito assim por vocês. Tá muito lindo de ver. Parabéns, viu? Beijo para vocês. Arrasou, meninas, obrigada. Estamos vendo aqui o chat. Massa, Kelly. Somos riquíssimas na cultura, com certeza, Cristina Cristina. Gari. Riquíssimas demais. E é bom a gente ter orgulho disso, viu? Você vai em Pernambuco, o povo enche o peito para dizer, sou pernambucano e conhece tudo. E aqui, às vezes, a gente tem até vergonha do que é nosso, né? Ai, não, não sei, o coco, ai, macumba, é não sei o quê, é Xangô, e é um medo, e é... Lá, é independente da religião, eles amam a cultura Por deles, isso né? que eu sou baiana. Pois é Bahia também, né? Deus é o Bahia. conhecimento liberta. Exatamente, é bom a gente conhecer, né? Por isso que a gente fala, o preconceito é quando você não sabe o conceito daquilo, né? E você tira da sua mente que é algo errado, que é algo feio, que é algo mal falado, que não sei o quê. E quando você vai conhecendo, eita, peraí, não é isso tudo não, né? Vamos por aqui, vamos pelo outro lado. Muito importante a gente se permitir também. Agradecer a vocês justamente por esse momento de se permitirem conhecer, por mais que já tenha ouvido falar, que já tenha sabido realmente do conteúdo, mas o fato de estar aqui se permitindo nos ouvir, conhecer um pouquinho mais, já é fantástico, né? A gente já ganhou nossa noite. Com certeza. E o estudo continua. Vocês podem pesquisar coisas que vocês acham que poderia complementar, podem mandar lá. Poderia ter colocado isso. Então, é apenas uma semente para que a gente possa continuar os estudos, né, de casa, pesquisando no YouTube, na internet, para agregar, né, o valor ao conhecimento dado aqui. Escutem mais mulheres, viu? No samba, no funk, no samba reggae, no jexá, no coco. Escutem mulheres. O nosso matripoder tem que ser alimentado por nós. Isso aí. Escutem, compartilhem, curtam, comentem. Inclusive, nossa aula também, comentem lá, que a gente vai subir, vai divulgar. E vamos nessa, se fortalecer. E até sábado. Todas já se inscreveram lá no link. Até sábado, o dia todo, para a gente estar lá se fortalecendo também. Prof, você não quer explicar um pouquinho o que é o sábado e a importância, né, desse sábado, dessa inscrição? Todas que estão aqui vão participar, já estão na inscrição. Ou não, senhora. Você não vai poder? Eu vou estar num fórum de pessoas de povos de terreiro. Tudo bem. Já tá. Menina, sábado é uma oficina de incidência política, né? Do primeiro Lesbos Censo Nacional, que é um espaço muito importante para que a gente possa estar conversando sobre políticas públicas voltadas para as mulheres lésbicas, onde a partir de lá vai estar saindo, né, dados e índices para poder ir para quem de fato cria as políticas públicas para poder nos ajudar, né? Porque a gente sabe que às vezes um atendimento no posto de saúde, um atendimento em qualquer rede dessa pública para uma mulher lésbica, às vezes é muito difícil, a forma de como o pessoal atende. Então, é um momento mesmo de se fortalecer, compartilhar, conversar, aprender, né? Importante entender que não é porque não é lésbica, mas eu não sou lésbica. Isso, Mais um motivo para estar presente. Não é porque eu não sou lésbica que eu não posso lutar pela causa, que eu não posso defender, que eu não posso sugerir, que eu não posso, né, estar ali presente e aprendendo também. É justamente para romper os preconceitos que a gente tem exatamente. sobre determinadas coisas. Então,
Ouvir mulheres lésbicas também é importante, né? Ouvir nesse espaço de luta, de dor, mas também de muito amor. Então, é um movimento que está acontecendo nacionalmente. E o Rio Grande do É, Norte está sediando, né? O GAMI está essa sendo etapa, né? essa casa de apoio realmente para essa etapa. E assim, eu tenho conversado com amigas do movimento nacional, o povo de Fortaleza, meu Deus, vai ser no RI, então tá todo mundo assim, É, doido para vir. então, vai ter ativistas lá, pesquisadoras, participando de vários movimentos sociais, gestores e servidoras, né? Para a gente estar ali garantindo, né, os nossos direitos. O que é que a gente precisa, para quem a gente luta, por quem a gente luta. Eu tenho certeza que né, você, mulher, não é uma mulher lésbica, mas com certeza na sua família tem uma. E se não tiver algum ali que queira ter esse despertar, que às vezes tem medo, né, de sair do armário. Então, é importante a gente estar ali aprendendo como conduzir também esses movimentos e fortalecer também a nossa família, né? Então, a gente, quando era adolescente, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrentou e até hoje tem adolescentes também em famílias que enfrentam muitas dificuldades. Então, vai ser um dia muito importante para todas nós. Quem não puder ir, divulga, compartilha, que ainda tem vaga, convida quem pode ir e vamos nessa. Um cheiro, meninas. Boa Beijo, boa noite, noite, bom obrigada, meninas, até descanso. sábado.